como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o tema da mensagem de hoje é iniciando uma conversa com um não crente. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós vamos ler do verso 26 ao 40. Essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos hoje não é inédita. Eu já preguei ela aqui uma outra vez. Mas quando eu vi o tema, eu revisitei essa mensagem e achei que era oportuno compartilhar de novo com os irmãos. Atos 8, do 26 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Quem era esse Filipe, irmão? Esse Filipe era um diácono, né? Um dos diáconos que foram separados lá em Atos capítulo 6. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado em sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Glória a Deus. Eu sou muito fã de Atos capítulo 8. É um texto da Bíblia que mexe muito comigo, que me desafia. Atos capítulo 8 me desafia. Esse Filipe, que homem de Deus, que diácono abençoado, né? Que exemplo de diácono. Você que é diácono, diaconisa da casa do Senhor, olha aí um exemplo de diácono em quem você pode
se mirar. Atos capítulo 8, se você dá uma olhada no verso 8, só para a gente ver o contexto, o verso 8 diz que houve grande alegria na cidade de Samaria, porque Filipe pregava Cristo, as multidões ouviam, e os sinais confirmavam a palavra. Filipe, saindo de Jerusalém por causa da perseguição, houve ali uma dispersão da igreja que estava reunida em Jerusalém, e Filipe, um desses que saíram de Jerusalém, fugindo da perseguição, chegou a Samaria. E quando chegou a Samaria, Filipe começou a pregar, a anunciar a Jesus naquela cidade. E aí, Atos 8:8 é um dos temas meus preferidos da Escritura, por causa dessa passagem, dessa frase que diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. A conferência Frutificar vai ser debaixo desse tema. Houve grande alegria naquela cidade. Porque chegou um diácono lá. Isso tem que mexer com a gente, irmãos. Você anda por Sobradinho, você vê uma igreja em cada esquina. Às vezes você chega numa encruzilhada, é uma igreja aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, uma atrás dessa, uma atrás daquela, uma atrás dessa aqui, uma atrás dessa. Você anda de repente em alguma rua, uma igrejinha aqui, uma outra aqui, uma do lado da outra. Mas tem igreja nesse Sobradinho, irmão. Essa frase tinha que combinar com Sobradinho. E houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria em Samaria por causa de um discípulo de Jesus que chegou lá, cheio do Espírito Santo. Essa cidade está cheia de discípulos de Jesus. Tem que ter impacto, irmão, na cidade. A gente não pode se conformar. Essa frase tem que impactar Sobradinho. Alguém tem que dizer: há grande alegria em Sobradinho. Por causa do Rafael que mora lá. Por causa do Daniel que mora lá. Por causa do Evaldo. Há grande alegria no Império dos Nobres. Por causa da Soraya que mora lá. Pedro e João, no versículo 25, voltam para Jerusalém. E a Bíblia diz que nesse retorno de Samaria para Jerusalém, eles voltam evangelizando as cidades. E no verso 40 que a gente leu, a Bíblia diz que Filipe foi achado em Azoto, e ele foi até Cesareia evangelizando as cidades no caminho. Então fica claro para mim em Atos 8 que Deus está interessado nas cidades. Deus quer que a gente evangelize as cidades. Deus quer que o reino de Deus se permeie pelas ruas da cidade. Deus deseja que nós evangelizemos as cidades, como fez Filipe em Samaria, em Azoto e até Cesareia. Portanto, a igreja precisa se voltar para a cidade. A igreja não pode estar voltada para si mesma, olhando somente para o seu umbigo, somente pelo que a gente faz aqui dentro dessas quatro paredes. A igreja não pode estar apontada para dentro, para si mesma. A igreja precisa estar apontada para fora. Nós precisamos estar apontados para a cidade. Deus quer isso. Deus quer que a gente faça diferença na cidade, nas ruas da cidade, nas casas da cidade. Precisamos pensar intencionalmente em como vai haver grande alegria em Sobradinho, por causa da igreja do Senhor, porque nós estamos aqui. Precisamos buscar oportunidades para nos envolvermos, para servir a nossa comunidade, para pregar Jesus onde nós estivermos. Mas eu gostaria de destacar hoje a ordem do anjo a Filipe, que a gente lê aí logo no início do texto que nós lemos. Em meio a essa movimentação para ganhar as aldeias e as cidades, o anjo estrategicamente desloca Filipe. Filipe está no meio de um avivamento em Samaria, pipoco do trovão, muita gente sendo salva, milagres sendo realizados, né? E aí o anjo de repente chega: Filipe, você vai sair daqui, eu quero que você saia daqui, você vai para uma estrada que está deserta. Parece uma incongruência, né? O servo do Senhor está ali num lugar onde tem muita gente se rendendo, muita gente ouvindo o evangelho, e o anjo fala: não, você vai para um caminho que está deserto. Deus estrategicamente
posiciona os seus servos. Naquele caminho deserto ia passar esse etíope, eunuco, essa autoridade da Etiópia, mordomo Mó de Candace, rainha dos etíopes. Ele provavelmente era um judeu prosélito ou descendente dos judeus da dispersão, porque ele veio de lá para adorar em Jerusalém e estava voltando. Então ele era um judeu, praticante da religião, do judaísmo. Mas ele não conhecia a Jesus. Ele era um judeu que ainda estava esperando o Messias chegar. E Deus queria alcançar aquele homem. Deus sabia que aquele homem ia passar na sua carruagem naquele caminho deserto e deixou Filipe ali na espreita. Fica aí de olho que vai passar um que eu quero salvar. Então Deus está de olho nas cidades, mas Deus está de olho em indivíduos. Deus quer salvar pessoas. Deus conhece a cada um e Deus colocou Filipe na beira daquele caminho por causa de um. De repente Deus colocou alguém na sua vida só para salvar você. Você encontrou alguém num local de trabalho, você foi trabalhar na casa de alguém, só porque Deus queria salvar a sua vida. Deus colocou alguém no seu caminho porque Ele queria revelar Jesus a você. Deus estrategicamente posiciona você. Aquele eunuco estava sedento, ele queria saber acerca do Messias, ele estava lendo Isaías, capítulo 53. E alguém precisava revelar, alguém precisava ser instrumento de Deus para revelar Jesus para aquele homem. E o anjo do Senhor posiciona Filipe naquele caminho. Deus faz isso, Deus estrategicamente posicionou José na prisão com os oficiais de Faraó. Deus colocou Jael no caminho de Císara. Deus colocou Davi na corte de Saul. Deus colocou Neemias na corte de Artaxerxes como copeiro. Deus colocou Ester na corte de Assuero. Deus colocou Daniel nos palácios, no governo da Babilônia. Deus colocou aquela menina escrava na casa de Naamã. E onde Deus colocou você? Deus posicionou você. Você não está onde você está à toa, inutilmente, não é debalde. Deus posicionou você no lugar onde você está, porque Ele quer usar você aonde Ele te colocou. Deus posicionou você, você está posicionado por Deus para cumprir o propósito dEle. Ele quer salvar alguém, Ele quer mudar a história de alguém, Ele quer mudar a história de uma nação, Ele quer mudar a história de uma cidade, Ele quer mudar a história de uma instituição, e Ele colocou você lá, porque Ele quer usar você para fazer a vontade dEle. Deus posicionou você na sua família, Deus posicionou você na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda, Deus posicionou você na rua onde você mora, no condomínio onde você mora, no lugar onde você trabalha. Fica esperto. Deus posicionou você lá e você precisa estar atento às oportunidades. Deus quer usar você. Deus posicionou Filipe naquele caminho e deu instruções específicas a Filipe de como ele deveria agir. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje nesse texto. Algumas ações que Filipe tomou para se aproximar daquele homem e para pregar a mensagem para ele. E eu quero que você, se possível, anote. Pega aí teu celular, se você não tiver papel e caneta. Na verdade, eu quero que isso seja sempre um hábito seu. Anote a mensagem. Então, a primeira coisa eu quero destacar no versículo 29 do texto que nós lemos, Atos 8. A Bíblia diz que Filipe foi orientado pelo Espírito do Senhor: aproxime-se dessa carruagem. Então, o primeiro verbo, aproximar. Aproximar. Aproxime-se das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Intencionalmente, aproxime-se delas. O que você pode fazer para se aproximar das pessoas que Deus colocou no seu caminho? Você vai dar um presente?
Você vai entregar um folheto, você vai dar um livro, você vai chamar na sua casa para tomar um chá com biscoitos, você vai dar um churrasco, sei lá o que você vai fazer. Mas procure ouvir a orientação do Senhor. Você precisa se aproximar intencionalmente. Eu estou em pecado. Né? Vou falar igual o copeiro de Faraó. Lembro-me agora dos meus pecados, né? Lendo isso aqui. Quando eu mudei para o lugar onde eu estou morando hoje, eu assentei isso no meu coração. Eu vou me aproximar dos meus vizinhos, eu vou dar um churrasco, alguma coisa, vou mandar um convite. Cada dia eu vou chamar um vizinho, né, para eles me conhecerem, para eles virem à minha casa, para eu me aproximar deles. É isso, intencionalmente. O que eu vou fazer? E eu preciso fazer isso. Para se aproximar daquele carro, irmão, Filipe teve que correr. E o que você vai ter que fazer para se aproximar das pessoas que cruzam o seu caminho? Vai chamar para a festinha do seu filho? Vai sorrir mais, né? Vai desmanchar essa cara antipática? Às vezes a gente tem uma cara amarrada, né, irmão? Fica difícil as pessoas se aproximarem. As pessoas têm medo, a gente tem aquela cara... Então, às vezes, você vai ter que... né? Eu não gosto de gente, pastor. Então, vai ter que gostar. Já começa a fazer um plano aí. Como que eu posso começar a gostar de gente? Eu não gosto de gente, mas eu preciso gostar. Eu sou um discípulo de Jesus, sou chamado... tudo que a gente faz, irmão, como discípulo de Jesus, é por causa de gente. Se você toca um instrumento na casa do Senhor, é por causa de gente. Se você prega a palavra, é por causa de gente. Se você fica na porta, é por causa de gente. Se você mexe no som, é por causa de gente. Se você passa aqui as letras dos hinos, é por causa de gente. É por causa de gente, irmão. Você precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, você precisa já começar a traçar um plano. O que eu vou fazer para gostar de gente? Você pode ler aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não é a Bíblia não, mas vai te ajudar a cumprir o que a Bíblia te manda fazer. O que você vai fazer intencionalmente para se aproximar das pessoas? Sorrir mais. Chega no seu trabalho e dá bom dia. Às vezes a gente chega no nosso trabalho, passa direto por todo mundo, senta lá na nossa mesa, na frente do nosso computador. Bom dia. Abre a porta, irmão, baixa a ponte levadiça. Deixa as pessoas se aproximarem de você. Se nós ficamos nessa posição de santarrão, eu sou superior porque eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não me misturo com gente como você. Uau! Você acredita que tem crente assim, irmão? Fariseu, que não se mistura. Irmão, se a gente ficar nessa posição de fariseu, nós não vamos cumprir o propósito do Senhor. Seus amigos do trabalho fazem uma confraternização, você não vai. Por que você não vai? Minha religião não permite. Não fala que eu sou teu pastor, não. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos chama para o amadurecimento. Ela nos chama para o desenvolvimento. Deus quer que você se desenvolva. Se você olhar em João capítulo 15, lá está escrito assim, versículo 2, que a vara que dá fruto, Deus a limpa para que dê mais fruto ainda. E às vezes a gente tem essa noção assim, não, eu já estou dando fruto, então Deus vai me deixar aqui sossegado, de boa. Não, eu estou dando fruto na casa do Senhor, Ele que vai se preocupar com quem não está dando fruto, para esse povo tratar de se frutificar. Não, mas não é assim. A vara que dá fruto, Ele faz o quê? Limpa. E o que significa esse limpa, irmão? É poda. Não é espanador. É tesourão. É facão. Deus vem podar a gente com que objetivo? Para que dê mais fruto ainda. Então Deus quer que você frutifique mais. O desejo do Senhor não é que a gente esteja conformado com o que a gente está fazendo, mas que a gente intencionalmente queira melhorar. Efésios capítulo 4, né, que fala que para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, fala Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, visando o aperfeiçoamento, para quê, irmão? Para que todos cheguemos à plenitude de Cristo, para que nós não sejamos mais como meninos que são levados por qualquer
vento de doutrina. Por que isso é importante, irmão? Para você poder na confraternização do seu trabalho e você influenciar e não ser influenciado. Porque se for para você ir na confraternização do seu trabalho e você enfiar o pé na jaca lá e for envergonhar o nome de Jesus, é melhor você não ir mesmo não. Se você não tem maturidade espiritual para estar com as pessoas e se posicionar como discípulo de Jesus, realmente você está precisando de maturidade espiritual para estar lá. Mas você precisa crescer para não ser levado por qualquer vento de doutrina e estar lá, junto com as pessoas. Influenciar as pessoas. Como você e eu podemos conviver somente com crentes para quem nós vamos apresentar a Cristo? Se a gente só encontra crente, se a gente só vai em churrasco de crente, em festa de crente, aniversário de crente, em casamento de crente, você vai apresentar Jesus para quem, irmão? Por crente? Tem uns que precisa mesmo. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te. E o Espírito está dizendo para você hoje, aproxime-se. É uma ordem. Sabe aquele seu colega de trabalho? Aproxime-se. Sabe aquele seu colega de faculdade? Aproxime-se. Sabe aquele que joga vôlei com você? Aproxime-se. Sabe aquele que joga futebol? Aproxime-se. Jesus se aproximou, irmão. Quem você pensa que é? Jesus se aproximou de nós. Eu acho lindo. Deuteronômios 4:7, que fala que nação tão grande tem um Deus como o nosso. Um Deus chegado. Ah, que lindo, irmão. Um Deus chegado. Um Deus que se aproxima. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Aquele pastor que deixou as 99 e veio em busca da ovelha perdida, ele se aproximou de nós. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele se aproximou de nós, pecadores, para nos salvar. Cristo, o santo, o justo, o sem pecado, o perfeito, veio se aproximar de mim, pecador, aquele que tocou o leproso. Jesus não precisava tocar aquele leproso. Mestre, se você quer, você pode tornar-me limpo. E Jesus poderia ter dito à distância, fique limpo. Como ele disse lá para o servo do centurião, basta uma palavra e o meu servo sarará. Jesus podia ter curado aquele leproso assim, mas Jesus fez questão e a Bíblia destaca, e Jesus tocou nele e disse, eu quero, fique limpo. Jesus veio tocar os leprosos, Jesus veio tocar os intocáveis, veio alcançar os inalcançáveis, veio amar os não amáveis. E nós nos achamos santos demais para nos aproximarmos das pessoas, irmão. Está errado, essa santidade aí está errada. Não é disso que Deus está falando, irmão. Nós precisamos estar perto das pessoas, nos aproximarmos dela. Aproximar é construir relacionamentos reais com as pessoas que estão afastadas do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, levantai os vossos olhos e vede. João 4:31-35. Precisamos comer dessa comida que Jesus comia. Mestre, você não vai comer nada? Eu tenho uma comida para comer que é outra. Enquanto eles foram à cidade, Jesus se aproxima daquela mulher samaritana e prega para ela o evangelho. Até ela se assustou, né? Como você, sendo um judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Como o pastor Walter bem destacou aqui na semana passada, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus aproximou-se intencionalmente daquela mulher. Ele procurou e achou um meio de romper as barreiras e de alcançar o coração daquela mulher. Peça graça a Deus. Peça maturidade a Deus. Mas aproxime-se das pessoas. Versículo 30. Filipe se aproximou e ouviu. Então, ponto 2, ouvir. Ponto 1, aproximar. Ponto 2, ouvir. Ouvir é mostrar interesse. Ouvir é prestar atenção. Ouvir é ser empático.
Ouvir é se importar. Filipe estava correndo ao lado daquele carro, ou pelo menos trotando ali, né? Para acompanhar uma carruagem. Aproxime-se, Filipe. O cara numa carruagem lá de boa, lendo o livro, e Filipe do lado, obedecendo ao Senhor. Ele esteve correndo ao lado daquele carro tempo suficiente para perceber o que o eunuco estava lendo. E quando pôde entender, mostrou interesse e disposição em ajudar. Você entende o que você está lendo? Perguntou. Você está atento às necessidades das pessoas ao seu redor? Deixa eu te falar uma coisa que talvez seja novidade. Jesus não vai salvar as pessoas por causa da sua mensagem. Às vezes nós somos orgulhosos, soberbos, achando que é porque nós vamos abrir a boca que Jesus vai salvar. E aí por isso a gente acha que a gente precisa conhecer demais, profundamente as Escrituras para apresentar Jesus para alguém. Isso é orgulho. Note que Jesus já estava fazendo alguma coisa na vida desse eunuco. Note que já havia uma sede. Note que ele estava lendo a Escritura. Filipe foi chamado para ser parceiro do que Deus já estava fazendo. Filipe foi chamado para contribuir. Isso é um privilégio meu e seu. Aquele seu colega, aquela pessoa que você quer evangelizar, deixa eu falar para você, o Espírito Santo já está operando. Deus quer salvar aquela pessoa muito mais do que você. E Deus já está fazendo alguma coisa. Eu fiquei impactado com o testemunho do Chris Vallotton, que é o número 2 do Bill Johnson, na Bethel, uma igreja grande lá dos Estados Unidos. E ele contando o testemunho de conversão dele, ele era ateu, um jovem doidão, que não cria em Jesus, que estava completamente longe da Escritura. E olha que loucura o testemunho dele. Irmãos, testemunhos não devem ser usados para formar doutrinas. São experiências pessoais. Mas a gente não deve negar que Deus faz umas coisas estranhas. Qualquer um que leu a Bíblia vai ver que Deus faz algumas coisas fora do protocolo. Deus quebra nossos paradigmas, Ele desafia a caixinha que a gente quer construir para colocar Deus lá dentro. E aí, Chris Vallotton testemunha que ele escutava uma voz que dizia para ele, procura uma igreja. Procura uma igreja. E ele disse que conversava com essa voz. Procurar uma igreja, cara? Eu nem creio em Deus, o que eu quero com igreja? Mas volta e meia aquela voz falava, procura uma igreja. Você precisa, e é uma igreja. Olha que louco isso. Deus já estava trabalhando na vida do Chris Vallotton. Deus já estava querendo salvá-lo. Deus já estava evangelizando o Chris Vallotton. Quantos testemunhos a gente não escuta de muçulmanos que sonham, porque o missionário não pode ir lá pregar para ele o evangelho. Ele está lá muçulmano, crendo em Maomé, nunca nem ouviu falar de Jesus. Aí ele sonha com um homem de branco. Ele sonha com um homem de branco com cicatrizes, que chega para ele e fala para ele alguma coisa. E aí quando chega um missionário e começa a falar, eu conheço ele. Ele apareceu no meu sonho. Irmão, Deus já está fazendo. Não é a gente que vai fazer. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender o que Deus já está fazendo para a gente não atrapalhar. Filipe se aproximou e começou a ouvir. Chris Vallotton entrou numa igreja. Olha, presta atenção. Chris Vallotton um dia entrou numa igreja. Sabe qual foi a conclusão dele? Não, aquela voz que fala comigo não está aqui. Ele participou do culto e não conseguiu identificar aquela voz forte que mexia com ele quando falava, procura uma igreja. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão, misericórdia. Que as pessoas, quando entrarem por essa porta, irmão,
Que elas tenham essa convicção da presença do Santo, da presença de Jesus, do Espírito de Deus no nosso meio. Uma igreja que não revela o Cristo, uma igreja que não revela a presença do Cristo, isso lá é igreja. O que é isso? Quantas pessoas estão entrando e saindo de templos, irmãos, e não conseguem identificar a voz daquele que já está falando nos seus corações. Ele foi embora, porque ele não identificou. Um dia ele foi parar num pequeno grupo, numa casa. Fica a dica. E ouvindo as pessoas testemunharem do que Deus fez na vida delas, ele identificou a presença. Quem fez isso na vida dele foi aquela voz que fala comigo. Ali ele se converteu e hoje é um pastor de influência mundial. Você está atento às necessidades das pessoas ao seu redor? Você está se importando com as pessoas? Tem mostrado disposição em suprir necessidades? Você realmente se importa com as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Sua família, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, vizinhos. O quanto você tem demonstrado que se importa. O quanto a gente tem demonstrado que nos importamos. Quanto tempo temos dedicado em ouvir, a estar ao lado da pessoa. Quanto dos seus recursos você tem investido para suprir as necessidades das pessoas? Lucas 10, 34 a 36, a parábola do bom samaritano, ela nos ensina, que esses dois primeiros pontos, aproximar e ouvir, deve fazer parte do estilo de vida daqueles que almejam a vida eterna. Porque foi a pergunta do cara que se aproximou. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O sacerdote e o levita passaram ao largo. Estavam muito ocupados com a religião para se importar com as pessoas. O samaritano aproximou-se e cuidou daquele que estava caído em seu caminho. Irmão, Jesus amava as pessoas. Jesus demonstrava amor e isso atraía as pessoas. Jesus se importava. Quantas vezes a expressão, e movido de íntima compaixão, Jesus disse. E ele olhou para aquela multidão e se compadeceu porque eram como ovelhas que não têm pastor. A gente precisa se importar, ouvir. O fato de Filipe ter ficado correndo ao lado do carro até ser convidado a subir mostra para a gente de esforço e insistência em se importar e mostrar atenção. Ponto 1, aproximar. Ponto 2, ouvir, para entender o que Jesus está fazendo ali. Aprendi uma oração, já não vou mais lembrar em qual livro foi. Toda vez que eu vou conversar com alguém, que eu vou visitar alguém, eu copiei aquela oração. Senhor, estou indo para tal lugar, vou encontrar com fulano de tal. Lá, o Senhor já está me esperando. E o Senhor vai me dizer o que eu tenho que fazer. Porque o Senhor já está fazendo alguma coisa na vida dessa pessoa que eu estou indo encontrar. E eu preciso estar em sintonia com aquilo que o Senhor está fazendo, para eu não atrapalhar. Número 3, versículo 35. Anunciou-lhe a Cristo. Ou, na minha versão, fala, anunciou a mensagem de Jesus. Então veja que anunciar a mensagem de Jesus, na sequência, é a terceira coisa. Irmão, essa mensagem que eu estou pregando aqui para vocês, dava para fazer um seminário de um final de semana. Cada ponto desse, uma manhã. Tranquilamente. Estou correndo aqui, para entregar dentro do tempo. Anunciar a Cristo veio depois de se aproximar, veio depois de ouvir, depois de amar, depois de demonstrar amor, depois de demonstrar atenção, depois de demonstrar que se importava, aí, só então, ele anunciou a mensagem de Jesus. Você já viu gente que só vai entregar a cesta básica se o cara for na igreja? Se o cara for no culto?
crente morrinha. Então o cara, se ele não for no culto, se ele não for aceitar Jesus, você não vai entregar a cesta básica, vai deixar o cara com fome. Porque a sua cesta básica é uma tentativa de proselitismo. Isso é muito pobre. Isso não tem nada a ver com o nosso Deus, esse tipo de atitude. Não demonstra o caráter de Cristo. Independente se a pessoa vai aceitar Jesus, não vai, se ele vai no culto, se não vai, ele está com a necessidade, Deus me chamou para suprir. Eu não tenho que perguntar de onde ele vem, para onde ele vai. Essa é a parábola do samaritano, né? Mas é para outro dia. Então, anunciar a Jesus Cristo sem amor é incoerente. Sim ou não? Por que razão nós anunciamos Cristo a alguém? Você conseguiria responder essa pergunta? Por que anunciamos Cristo a alguém? Por que você prega Jesus para alguém? Por que você anuncia Cristo? Por que você prega a mensagem de Jesus? Por quê? Qual é o porquê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Por quê? Para enchermos nossa igreja? Então a gente entrega o folheto, mas se a pessoa não for na nossa igreja, não valeu. Eu entreguei o folheto lá, fui lá, fiz a ação, mas o cara foi aceitar Jesus na igreja do pastor Zezinho. Aí eu fiquei aqui com raiva. Fui lá, preguei para o cara em vez de vir para a minha igreja, foi para a igreja do pastor José. Estranho, né? Para enchermos nossas igrejas, para mostrar que nós estamos certos, vou pregar Cristo para mostrar que aquele cara está errado. Ele está errado, ele precisa entender o certo, então eu vou pregar Jesus. Anunciar Cristo para cumprir um ritual, um dogma religioso, está escrito lá que eu preciso, o pastor está falando que eu tenho que evangelizar, então eu vou lá entregar folheto. Por quê, irmão? Sem amor, irmão. Sem amor, sem aproximação, sem atenção. As pessoas vão entender que nós estamos simplesmente apresentando a nossa religião para elas. E vou te falar, elas já têm a delas. Religião por religião, cada um tem a sua, ainda vai dizer assim, não, religião não se discute. Não, você conhece Jesus? Não, conheço já. É o filho da dona Maria, né, com o seu José. Conheço. Não é apresentar religião, irmão. Precisamos anunciar Cristo a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, porque amamos como Cristo amou. É anunciar o Cristo que vive em nós. Anunciar o Cristo que vive em nós. É fácil anunciar o Cristo que morreu na cruz há 2000 anos atrás. Aquele Cristo lá, você precisa aceitá-lo. Mas anunciar o Cristo que vive em nós traz uma responsabilidade, né? O Cristo que vive em mim, ele me ensina a amar. Ele me ensina a compartilhar. Ele me ensina a me importar, a me compadecer. E isso custa, né, amados? Por que às vezes a gente reluta em se compadecer? Porque se a gente se compadecer, nós vamos ter que fazer igual o bom samaritano. Atrapalha a nossa viagem, vai atrasar. Vou ter que cuidar desse cara. Vai ter que gastar do teu azeite, do seu vinho, para cuidar das feridas dele. Vai ter que colocar ele na sua cavalgadura. Você vai ter que ir mais devagar. Você está transportando um ferido, um moribundo. Vai ter que pagar lá na estalagem a hospedagem dele até você voltar. Se importar, vai custar dos nossos recursos. Então é melhor não se importar, né? O pessoal já fala, não pergunta se está tudo bem, não. Porque se você pergunta se está tudo bem, a pessoa vai querer responder. E às vezes você não está disposto a ouvir. Existe uma frase, pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use as palavras. Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use as palavras. Já ouvi essa frase ser atribuída a Francisco de Assis, e já ouvi ser atribuída a outras pessoas também, e já vi muita gente criticar a frase, inclusive, porque diz que essa frase inibe a proclamação do evangelho, né? Como se a gente não tivesse que falar de Jesus. É fácil tirar uma frase do seu contexto e criticar. Eu não sei ao certo quem é o autor, mas eu nunca li essa frase dentro do contexto que ela foi dita. Mas desse jeito nem a Bíblia acerta. A Bíblia dizem é a mãe de todas as heresias. Você pega um texto da Bíblia, tira do contexto, interpreta do jeito que você quiser e forma uma doutrina antibíblica com um texto bíblico.
É preciso analisar no contexto da Escritura. Então é claro que a gente vai ter que usar as palavras para proclamar a Jesus, para falar a Jesus, mas ele fala, pregue o evangelho em todo o tempo. Ninguém está falando o tempo todo, irmão. Se você estiver falando o tempo todo, você tem algum problema. Procure um psicólogo, né? Essa necessidade de ficar falando o tempo todo é alguma coisa errada. Né? Ninguém está falando o tempo todo, então você prega o evangelho o tempo todo, quer dizer, mesmo quando você estiver calado, mesmo quando você não estiver proclamando, mesmo quando você não estiver no culto ao ar livre, mesmo quando você não estiver no púlpito, em todo o tempo pregue o evangelho, com suas ações. A comunicação verbal, dizem os especialistas, corresponde a 30% da nossa comunicação. Aquilo que a gente fala só comunica 30%. Ou seja, tem 70% da comunicação que ficou por conta daquilo que a gente não fala. 70% da comunicação está baseada naquilo que a gente não fala. Alguém já disse, você é a única Bíblia que muita gente vai ler. Né? Então, como é que é? O que eu estou comunicando quando eu não estou falando? Eu comunico amor, eu estou comunicando Cristo. Uau! Você não está falando o tempo todo, mas você está vivendo o tempo todo. E mesmo quando você não está falando, você está comunicando. Será que eu estou comunicando a Cristo quando eu não estou falando? Então é para a gente usar as palavras sim, mas elas devem ser usadas em coerência com um alinhamento de uma vida que confere autoridade a essas palavras. Anunciar o Cristo que vive em mim. Aproximar, ouvir, anunciar a Cristo. E por fim, verso 38, batizar. Batizar é uma das ações que compõe a grande comissão. Todo mundo sabe de cor, né? Mateus 28, do 18 ao 20. Todo poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, está dentro da grande comissão o batizar. É uma decisão do discípulo que revela publicamente sua decisão de morrer para um antigo estilo de vida e renascer para uma nova maneira de viver. Somos sepultados com Ele no batismo e também somos ressuscitados com eles. A velha vida, o velho homem foi sepultado e renascemos para uma nova maneira de viver. No caso de Filipe e o eunuco, tudo aconteceu muito rápido, né? Naquele caminho ali. Nem sempre é assim. Mas fica clara a importância da gente acompanhar a pessoa até a sua decisão de se batizar. Fazer discípulos. Evangelizar vai além de anunciar Cristo. Anunciar Cristo é uma parte da evangelização. Mas a evangelização completa ela é discipuladora. Preciso discipular. Eu vou anunciar Jesus, mas eu vou acompanhar essa pessoa até o batismo. Anunciar Cristo por meio da Escritura para que as pessoas tomem a decisão de nascer de novo, de mudar de vida, de abraçar o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Porque aceitar a Jesus, receber a Cristo, é se tornar um discípulo dele, sim ou não? A igreja é composta por discípulos de Jesus. A Bíblia diz que o eunuco seguiu jubiloso o seu caminho, de volta para casa. E eu fico pensando que ele aprendeu com Filipe como anunciar a Cristo. Eu fico pensando que ele aprendeu esse modus operandi. Aquele homem se aproximou de mim, ele ouviu o que eu estava lendo, se importou, me explicou sobre Jesus e ele me batizou. E eu fico pensando que aquele eunuco voltou para a corte de Candace e lá ele replicou isso com muitas pessoas. Se aproximou dos seus colegas de trabalho, se importou com eles, pregou Jesus, e muita gente na Etiópia foi salva por aquele missionário que não fez curso de teologia.
Amadureça, irmão. Se desenvolva. Estude a Escritura. Sabe, amados, é inadmissível, nós não podemos nos conformar, nós como discípulos de Jesus, cristãos, há mais de 1 ano na igreja, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 5, às vezes 15, e você ouve o crente falar, eu não sei apresentar o plano da salvação. Eu não estou apto a acompanhar alguém até um batismo. Tudo bem, irmão, Jesus te ama do mesmo jeito. Mas se esse é o seu caso, não se conforme em permanecer assim. Você precisa se tornar um crente maduro, pronto a conduzir outros crentes até... Amado, não se conforme em estar preso à comunhão da igreja. Você foi estrategicamente posicionado fora dessas 4 paredes. Pense no seu local de trabalho, pense na rua onde você mora, pense na sua família, pense na sua escola, pense na sua faculdade, pense na cidade de Sobradinho. Pense nas pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, que você encontra cotidianamente, semanalmente. Qual é o nome dessas pessoas? Aproxime-se delas. Você escreveu o nome aí de pelo menos 2 pessoas. Nós estamos orando por algumas pessoas para que Jesus salve. E essa é uma boa estratégia. Coloque esses 4 pontos e pense lá, como eu vou me aproximar? Como eu vou ouvir? Como eu posso me importar? Como eu vou anunciar Jesus? Como eu vou conduzir essa pessoa até o batismo? Seja transbordante de amor, você é manancial. Manancial fala de fonte. Manancial está transbordando, manancial não retém. Pessoas transbordantes de amor. Amar as pessoas. Se importe com as pessoas a ponto de repartir seus recursos e compartilhar o melhor que você tem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, é aquele que roubava, não rouba mais? Efésios, antes ele tenha para repartir, né? Efésios 4. Então não é para roubar, não rouba mais, mas agora ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar para quê? Para ter só para ele? Não, para ele ter para repartir. Quando o irmão da igreja falar, cara, eu estou na bagaça, meu filho está doente, o remédio custa R$200 e eu não tenho. O dinheiro que eu tinha, eu paguei o gás, o aluguel e estou no pau da goiaba. Mas como você trabalha e administra bem suas finanças, você tem para repartir. Se você não é um bom mordomo das suas finanças, você não vai ter para repartir. E aí você não vai poder cumprir o que Jesus falou. Então, quando a gente faz um seminário desse, para você aprender a cuidar das suas finanças e ser um bom mordomo, não é só para você ficar rico, ser próspero. É para que você tenha para repartir. Com quem não tem. Com quem não tem. A gente tem que ficar rico, irmão, é para isso. Para repartir. Quando um familiar não tiver o dinheiro, quando faltar o dinheiro do aluguel, a gente tem. Não, eu tenho aqui. Está aqui seu aluguel. É uma cirurgia, custa não sei quanto, eu não tenho, junta aí, você, o outro ali, está aqui, irmão, o dinheiro da sua cirurgia. Porque a gente tem, porque a gente administra bem. Isso faz parte de ser cristão. Seja intencional, busque isso. Ore por isso. Estude isso. Se prepare para acompanhar alguém até o batismo. Você não imagina o alcance que uma pessoa pode ter para o reino de Deus. Às vezes é só um. Deus vai te deslocar, te preparar, te posicionar para ganhar um. Você não sabe onde esse um vai chegar. O dia que a bisavó do meu pai parou naquela casa, os irmãos só pediram a oportunidade de orar. Posso orar pelo seu filho? Jesus curou. A sua bisavó é o que minha, hein, pai? Tataravó. Jesus curou o filho da bisavó do meu pai. E hoje eu estou aqui. Pensa isso. Será que aquelas pessoas que evangelizaram, aquela família aquele dia, tinham noção
que o bisneto daquela senhora ia ser pastor de uma igreja por 30 anos, o impacto da vida do meu pai, na vida de tantas famílias, de tantas pessoas, ao longo do ministério dele pastoral, da vida dele. Porque a vovó foi ganha lá atrás, aquela pessoa que pregou aquele dia, não podia imaginar o que ela estava fazendo ali. Às vezes você não sabe o impacto que vai ter no reino de Deus, para esse que Deus colocou na sua vida. Ame as pessoas. Se importe com elas. Apresente a Cristo. Acompanhe-as até o batismo. Cumpra a sua missão. Vamos cantar essa canção?